Ah, Boa noite, meu nome é Pedro Henrique, eu sou do grupo que fala sobre Marx e eu vou falar por que Marx apresenta a desigualdade social como construtiva do capitalismo. Para Marx, o indivíduo pode fazer as suas escolhas, sem, sem as condições sociais são influenciadas pelas condições econômicas. Há elementos em que o indivíduo pode fazer suas escolhas, mas as determinações sociais, nesse caso, são muito influenciadas pelas determinações econômicas na perspectiva marxiana. Praticamente a economia, então a concentração de renda, a gente poderia dizer na mão de poucos ou daqueles que detêm os meios e os modos de produção praticamente dizem e estabelecem o processo da desigualdade social. Boa noite, meu nome é Bruno Rodrigues e eu sou do grupo que vai falar sobre Marx, né? Vamos falar sobre como que o Marx enxerga as classes sociais, né? E para o Marx, né, as classes elas são um fenômeno social de motivação econômica e o conflito entre elas também é de natureza econômica, né? E os conflitos de interesse material entre os proprietários e não proprietários dos meios de produção da riqueza. Os interesses comuns, na medida em que são identificados como tais, geram consciência, né, para ele, e esta gera ação. Portanto, a classe social também tem uma dimensão política, já que pode promover mudanças sociais por meio da ação coletiva. Em síntese, na teoria marxista, as classes sociais são grupos de indivíduos que partilham de uma posição similar nas relações de produção. Quais sejam elas, né? Sejam os proprietários dos meios de produção, sejam os que vendem essa força de trabalho, e etc, né? A estrutura das classes é caracterizada pelo antagonismo entre elas, né? Ele tem essa visão. A classe burguesa, ela monopoliza o poder econômico, político e cultural de um modo a disseminar para a classe proletária uma ideologia que distorce a realidade e a leva a acreditar que as desigualdades são naturais e que não podem ser minoradas. Luta de classes segundo Marx. A luta de classes é um fenômeno que já ocorre na história há muito tempo. Como diriam os teóricos marxistas, a história da humanidade é a história da luta de classes. Como exemplo histórico, podemos citar a relação de servidão entre os servos e os senhores feudais na época da Idade Média. Esse fenômeno consiste num conflito de interesses opostos e irreconciliáveis entre as classes presentes nela, ela pode acontecer de formas mais graduais, como greves de trabalhadores e manifestações reivindicando seus direitos, ou em casos mais extremos, em forma de uma revolução. O que são as lutas de classes e qual sua importância para a história? As lutas de classes representam os conflitos fundamentais na sociedade, que ocorreram entre a classe da burguesia, que detém os direitos de produção e é a personificação da capital, e tem como objetivo manter esse status, e o proletariado, que possui apenas sua força de trabalho. Essas classes são contraditórias, mas também complementares, pois uma não pode existir sem que a outra exista. Elas convivem sob um conflito de interesses e de visões de mundo. As lutas de classes têm um grande impacto na história, pois são elas que impulsionam o desenvolvimento e a mudança nas sociedades, desempenhando um papel significativo na transformação das estruturas econômicas, políticas e sociais. As lutas de classes moldam as revoluções, os conflitos e as mudanças de regime ao longo da história, resultando em uma transformação na sociedade. Agora, qual é a proposta para a resolução do conflito entre classes?
Buscando resolver os conflitos de classes e alcançar uma sociedade mais justa, a proposta é a Revolução Proletária. A Revolução Proletária parte da ideia de que o proletariado, como classe explorada, deve se unir, tomar o controle dos meios de produção e estabelecer uma sociedade sem classes, na qual os recursos e a riqueza são compartilhados de forma equitativa. Isso requer a abolição da propriedade privada dos meios de produção e a construção de uma economia na qual os trabalhadores tenham o controle dos recursos e da produção. Quais são as principais críticas direcionadas a concepções de Marx? As ideias de Marx enfrentam diversas críticas ao longo do tempo. Primeiro, ele é acusado de determinismo econômico, por focar excessivamente nos aspectos econômicos da sociedade, negligenciando fatores como cultura e política. Além disso, o marxismo é criticado por supostamente ter levado regimes totalitários na prática, restringindo a liberdade individual, reprimindo opositores políticos. Outro ponto da crítica é a falta de adaptação das teorias de Marx às mudanças sociais, econômicas e às modernas, tornando obsoletas em alguns contextos. Apesar de buscar uma sociedade mais igualitária, as implementações práticas do marxismo muitas vezes falharam na distribuição equitativa da riqueza. Além disso, há preocupações sobre a possível redução da liberdade individual em nome do bem-estar coletivo e a falta de incentivo ao trabalho devido à abolição da propriedade privada e à distribuição igualitária, o que poderia desencorajar a iniciativa individual e a inovação. Finalmente, as críticas afirmam que as teorias de Marx ignoravam aspectos fundamentais da natureza humana, como a busca pelo lucro e a competição, que não é facilmente eliminado. É importante notar que as respostas, as críticas variam, como diferentes interpretações e discussões no campo do pensamento marxista. Oi, meu nome é Maria Luísa e hoje a gente vai falar sobre estamentos, classes sociais e desigualdade conforme Max Weber. Oi, meu nome é Yasmin Matias. Oi, eu sou a Mariana Caixeta. Oi, o meu nome é Raisla Gabriele. Oi, gente, eu sou o Anderson de Logística 1 e eu vou falar sobre as críticas que o Max Weber teve sobre suas concepções. Oi, eu sou a Yasmin e eu vou falar o que são estamentos e classes sociais para Weber. Segundo Weber, classes, estamentos e partidos são fenômenos da distribuição de poder dentro de uma comunidade. A forma pela qual as zonas sociais, bens e serviços econômicos são distribuídos e usados em uma comunidade entre grupos típicos que participam nessa distribuição pode ser chamada de ordem social. Ela e a ordem econômica estão relacionadas da mesma forma com a ordem jurídica, porém não são iguais. A ordem social é certamente condicionada em alto grau pela ordem econômica e, por sua vez, influi nela. Podemos falar de uma classe quando certo número de pessoas tem em comum um componente e causa específica em suas oportunidades de vida, e na medida em que esse componente é representado exclusivamente pelos interesses econômicos da posse de bens e oportunidades de renda, e é representado sob as condições de mercado de produtos ou mercado de trabalho. Esses pontos referem-se à situação de classe que podemos expressar mais sucintamente como a oportunidade típica de uma oferta de bens, de condições de vida exteriores e experiências pessoais, e na medida em que essa oportunidade é determinada pelo tipo de poder ou a falta dele, de dispor de bens ou habilidades em benefício de renda de uma determinada ordem econômica. As oportunidades específicas de vida são um fator econômico bastante elementar. Segundo a lei da utilidade marginal, esse modo de distribuição exclui os não proprietários da competição pelos bens muito desejados, favorece os proprietários e, na verdade, lhes dá o monopólio para a aquisição desses bens. Em igualdade de fatores, esse modo de distribuição monopoliza as oportunidades de transações lucrativas para todos os que, dispondo de bens, não têm necessariamente de trocá-los. Propriedade e falta de propriedade são, portanto, as categorias básicas de todas as situações de classe. Não importa se essas duas categorias se tornam efetivas em guerras de preço ou em lutas competitivas. Toda classe pode ser portadora de uma das possíveis numerosas formas de ação de classe, apesar disso não acontecer necessariamente.
De qualquer modo, uma classe não constitui em si uma comunidade. Tratar a classe conceptualmente como tendo o mesmo valor de comunidade leva à deformação. Não obstante, se as classes como tal não são comunidades, ainda assim as situações de classe só aparecem à base das comunidades. A ação comunitária que cria situações de classe, porém, não é basicamente ação entre membros de classe idêntica. É uma ação entre membros de classes diferentes. Os atos comunitários que determinam diretamente a situação das classes são o mercado de trabalho, o mercado de produtos e a empresa capitalista. Com isso, podemos entender que, para Weber, as classes e estamentos são ligadas à forma pela qual as zonas sociais, bens e serviços econômicos são distribuídas e usadas em uma comunidade e as oportunidades e situações dentro da comunidade. Oi, é a Mariana e eu vou falar sobre de que forma é utilizado o princípio da tridimensionalidade na teoria de estamentos sociais de Weber. Na teoria de estratificação social, Max Weber trata de usar o princípio da tridimensionalidade para entender as relações entre classes, status e partidos. Na prática, esse princípio é utilizado para analisar a estratificação social, identificando diferentes classes econômicas, grupos de status e redes de poder político existentes na sociedade, entendendo como eles se relacionam entre si. No entendimento das desigualdades sociais, a teoria da tridimensionalidade ajuda a entender suas fontes, deixando de considerar apenas a desigualdade econômica, mas levando também em conta o status social e o poder político. Para Weber, o princípio da tridimensionalidade ajuda a explicar por que algumas pessoas possuem mais mobilidade social, alternando entre classes e status, enquanto outras não. Faz também compreender a hierarquização social e como diferentes sociedades em diferentes contextos se organizam, oferecendo uma estrutura para avaliar como as pessoas são classificadas de acordo com a posição que ocupam em cada dimensão. Além disso, o princípio de Weber age na política, em que seu conceito de partido ajuda a entender como se formam alianças, grupos de interesses e como é dada a influência política. Dessa forma, é possível compreender a formação de políticas públicas e ajudar na tomada de decisões. Os governos e organizações utilizam da teoria de Weber para criar políticas sociais e econômicas que beneficiem a população, sem levar em conta apenas questões econômicas, mas também status sociais e filiações políticas. O princípio da tridimensionalidade, criado por Max Weber, é usado na pesquisa de grupos sociais específicos, ajudando a entender como esses grupos podem ter diferentes posições nas três dimensões e como isso afeta nas suas experiências e oportunidades. Por fim, o princípio da tridimensionalidade na teoria de estamentos sociais, por Max Weber, é aplicado para obter uma análise mais completa da estratificação social, permitindo a compreensão aprofundada das relações sociais em uma sociedade. Oi, meu nome é Raisla e eu vou explicar sobre em que medida a teoria de classe de Weber se diferencia de Marx. A teoria de classe de Marx e de Weber apresentam abordagens distintas para compreender as estruturas sociais e as relações de poder. Marx, em sua teoria das classes, destaca a importância da luta de classes e da propriedade dos meios de produção na determinação da estratificação social. De acordo com Marx, a sociedade é dividida em duas classes principais: a burguesia, detentora dos meios de produção, e o proletariado, que vende sua força de trabalho. Essa divisão é vista como uma fonte fundamental de conflito social. Por outro lado, Weber oferece uma perspectiva mais ampla sobre as classes sociais. Ele argumenta que a classe não é determinada apenas pela relação com os meios de produção, mas também por fatores como status social e poder político. Weber enfatiza que o prestígio e o estilo de vida também desempenham um papel na estratificação social. Enquanto Marx concentra-se nas relações econômicas e na exploração da classe trabalhadora pela burguesia, Weber destaca as múltiplas dimensões das desigualdades sociais. Ele reconhece que a classe pode ser influenciada por fatores como educação, ocupação e acesso a recursos. Essas diferenças entre as teorias de Marx e de Weber nos ajudam a entender as complexidades das estruturas sociais. Enquanto Marx enfoca principalmente a economia e a luta de classes, Weber traz uma visão mais abrangente que inclui aspectos sociais, políticos e culturais. Em resumo, embora ambas as teorias ofereçam informações valiosas sobre as classes sociais,
A teoria de Marx é mais centrada na economia e nas relações de produção, enquanto a teoria de Weber é mais abrangente e considera uma variedade de fatores na determinação das classes sociais. Para Weber, o poder é a possibilidade inegável de impor a sua própria vontade, mesmo com resistência, com exceção da política weberiana, que para ele influencia nas tomadas de decisão e no uso do poder, o que altera a infraestrutura, que, como foi dito anteriormente, são os locais que moldam a sociedade. Dessa forma, o poder tem 3 características principais. Primeira, não está limitada aos dominantes. Afirmação que contrapõe a ideia defendida por Marx, relação de burguês e proletariado. Segundo, o poder não é uma coisa ou um objeto, o que é uma concepção do senso comum. Na mesma linha de pensamento, em terceiro lugar, o poder é amorfo, ou seja, não tem forma definida, pois se manifesta de múltiplas formas, podendo ser encontrado de 3 formas principais. O poder na forma econômica, na qual a posse de bens materiais é o meio na qual ele é exercido. Exemplos são as instituições bancárias. O poder ideológico, na qual informações influenciam o comportamento da sociedade. Você já deve ter ouvido que a mídia manipula e influencia as pessoas. Pois bem, elas são um clássico uso do poder ideológico. E o poder político, no qual o indivíduo usa técnicas para convencer a conduta alheia. Como o próprio nome já diz, os políticos utilizam desse poder como forma de conseguir votos para sua campanha. Assim como o poder, a dominação também é múltipla, que para Weber é a legitimação da aceitação do poder, ou seja, é a materialização do poder. A dominação se subdivide em 3 modelos. Primeiro, a carismática, na qual a obediência é fruto do carisma de um líder. Essa dominação é exercida pelos dotes sobrenaturais, intelecto, carisma ou rede oratória, aquela famosa lábia. Como já dizia o próprio Weber, obedece à figura do líder pelas suas qualidades excepcionais. 2 exemplos da dominação carismática são Jesus e o Nelson Mandela. Jesus utilizava os seus dotes sobrenaturais para exercer poder sobre determinada sociedade ou grupo de pessoas. Já Nelson Mandela, por meio da rede oratória, mobilizou diversas pessoas que ficaram motivadas a lutar contra o sistema de regime do apartheid. A dominação também pode ser vista na forma tradicional, na qual o poder é algo rotineiro, exercido pelo fato de ser algo habitual, como respeitar os mais velhos. Um exemplo mais cotidiano é obedecer o pai e a mãe. E por fim, a dominação também pode ser vista na forma racional legal, na qual o poder é exercido por um estatuto ou conjunto de regras. Um exemplo simples é o conjunto de leis que impede um cidadão de praticar o crime ou roubar, porque ele sabe que cometendo essas ações haverão consequências. Essa é uma dominação de caráter impessoal, ou seja, é em favor de um todo, um conjunto, e é previsível. Um exemplo um pouco mais complexo é o presidente, que, a partir da Constituição de 1988, ele exerce a sua dominação por meio da legislação, a criação de leis. É importante destacar que a relação de desigualdade para Weber sempre vem de relações de poder, que é vista na forma piramidal. Ainda no exemplo de um presidente, podemos observar que quem manda fica no topo da pirâmide e quem obedece, os cidadãos, ficam na base. Ainda na mesma perspectiva, o poder é um dos fatores que definem a classe social, juntamente com a riqueza e o status, afetando assim a luta de classes, uma vez que o status social é um fator que define a honra e privilégios a quem o tem. Podemos ter como uma pessoa que, a partir do momento em que é identificada como um certo status social elevado, recebem prestígios e um certo privilégio, tendo assim oportunidades diferentes de pessoas consideradas na média. O Max Weber, ele é um sociólogo alemão que marcou o campo da sociologia, mas suas concepções tiveram muitas críticas, como a racionalização excessiva. Foi onde os críticos falaram que ele superestimou esse processo porque ele usou a racionalização como uma força dominante na sociedade. Tem a ênfase do indivíduo também, foi onde o Weber concentrou o papel do indivíduo na ação social.
o que levou a muitos críticos falar que ele estava negligenciando os fatores estruturais e contextuais do comportamento humano. A falta de clareza na tipologia de ação social, a falta de argumentos e provas que ele tinha para explicar as suas concepções. Também tem a falta de ênfase na estrutura social, que em algumas críticas o Weber ele não deu atenção na estrutura social e a influência das classes sociais, diferente do Karl Marx. Mas apesar das críticas, é importante notar que as ideias do Weber é bem importante na sociologia, porque tem contribuído bastante para a compreensão mais complexa e rica na sociedade. Olá, meu nome é Mariana Guerra Borges, eu faço parte do grupo 3. O tema do nosso trabalho é desigualdade social no pensamento do liberalismo. Os integrantes do grupo são eu, Mariana Nogueira, Jamile Rosa, Eduardo Vieira, Amanda Barcelos e Cecília Fonseca. Eu vou falar um pouco sobre o que diziam os pensadores liberais sobre desigualdade social no capitalismo. O pensamento de autores liberais sobre desigualdade social no capitalismo varia, mas geralmente reflete a crença de que o capitalismo, quando funcionando corretamente, pode proporcionar oportunidades econômicas para todos. Os pensadores liberais acreditam que o capitalismo fornece um ambiente onde as pessoas podem buscar seus interesses individuais e tomar decisões autônomas. Muitos liberais enfatizam a importância da igualdade de oportunidade. Eles argumentam que no capitalismo todos devem ter a chance de competir com base em seus talentos e esforços, independente de sua origem social. O liberalismo abrange uma variedade de pensadores e correntes e suas opiniões individuais podem variar. Diferentes autores liberais têm diferentes abordagens para a questão da desigualdade. Bom, Marx analisa a desigualdade social em relação à luta de classes e contradições existentes no capitalismo. Ele defende que as classes sociais vão ser definidas pelo meio de produção e exploração que a classe trabalhadora sofre na classe capitalista. Então, para Marx, essa desigualdade social é vista como resultado de exploração econômica, onde a classe capitalista toma todo o lucro da classe trabalhadora. Então, ele acredita que essas desigualdades e injustiças que geram conflitos sociais. Então, basicamente, Marx defende a mudança revolucionária como resultado inevitável de todos esses conflitos de classes, o que vai levar ao socialismo e, eventualmente, ao comunismo, o que irá, em teoria, eliminar a exploração dos trabalhadores e a desigualdade social. Diferentemente do pensamento de Marx e Weber, Davis e Moore eles vão trazer para a gente um pensamento mais baseado no funcionalismo. Então, eles vão defender que um sujeito que nasce em uma posição hierárquica menor, dentro da cadeia social, ela pode evoluir. Ou seja, eles podem utilizar das condições que eles têm daquele momento para poder conseguir uma ascensão social por meio de estudos, trabalhos e esforços e merecimento próprio, né? A famosa meritocracia. Então, eles acreditam, inclusive, que as posições e cargos mais importantes da sociedade, eles requerem habilidades e conhecimentos mais avançados. Então, eles devem ser recompensados com valor monetário mais alto, né, o salário, e com mais prestígio, mais reconhecimento, a fim de incentivar as pessoas a investir o tempo e o esforço para adquirir essas habilidades e conhecimentos e, assim, evoluírem socialmente. Porém, essa teoria ela foi bastante criticada porque ela basicamente ignora todos os outros fatores externos que influenciam a pessoa a conseguir alcançar um cargo hierárquico muito grande. Então, por exemplo, às vezes a pessoa nasceu pobre, então às vezes ela não tem uma condição de estudos adequado, condição de vida adequado para conseguir chegar no lugar que ela quer. Então, essa teoria ela ignora totalmente o papel de estrutura de poder presente na sociedade, né, e do privilégio da desigualdade social. Então, ela não leva em conta nenhuma a desigualdade de oportunidades existentes.
Então, por isso ela é bastante criticada, porque nós sabemos que a meritocracia, em sua grande maioria, não funciona. É muito complicado uma pessoa que saiu de baixo conseguir, de fato, ascender socialmente, justamente por conta de todo o processo de estratificação social. Olá, meu nome é Cecília Fonseca e eu vou falar um pouco sobre a desigualdade social e o seu lado positivo para a sociedade. A desigualdade social é um tema muito importante, muito discutido, principalmente quando relacionada ao liberalismo. Apesar do que muitos acham, ela também tem seu lado positivo para a sociedade, mesmo que sejam poucos. Em certos casos, a desigualdade pode fazer com que as pessoas se sintam mais livres para escolher o que querem da vida e como querem seguir suas vidas, como, por exemplo, na escolha de suas profissões, desde médicos a faxineiros, pois nem todos querem o mesmo nível de impacto e importância na sociedade, mesmo que isso acarrete para que o aumento da desigualdade. Há também pessoas nessa situação em que querem diminuir essa diferença e, como ferramenta, buscam meios de estudos e empregos para que isso ocorra. E também buscam isso para outras pessoas com o mesmo pensamento. Neste raciocínio, há muitas pessoas também que buscam empreender e inovar através de produtos ou serviços. E isso acaba sendo de grande ajuda, pois muitas das vezes pode inovar e trazer várias utilidades, novidades para a sociedade, além de gerar mão de obra e empregos para aqueles que buscam. Oi pessoal, eu sou a Amanda Barcelos e hoje eu vou falar um pouquinho de algo que tem sido um alvo de várias críticas ao longo da história, que é as contracepções dos pensadores liberais. A primeira crítica que eu vou falar aqui é a desigualdade. Os críticos, eles argumentam que o liberalismo econômico pode resultar em desigualdades significativas na distribuição de riqueza e poder, favorecendo os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Também citam o individualismo excessivo. Algumas críticas apontam que o liberalismo promove o individualismo extremo, enfatizando os direitos e interesses individuais em detrimento do bem-estar coletivo e da solidariedade social. Também tem a fragilidade da justiça social. Alguns críticos, eles afirmam que o liberalismo não oferece um quadro adequado para garantir a justiça social, especialmente em relação a grupos marginalizados, e podem resultar em discriminação e exclusão. Também citam a exploração ambiental. O foco no crescimento econômico e na liberdade de mercado pode levar à exploração desenfreada dos recursos naturais e ao desrespeito ao meio ambiente. Eles também citam que apenas uma minoria se beneficia. Algumas críticas argumentam que o liberalismo beneficia principalmente a elite econômica e empresarial, enquanto a maioria da população não experimenta os benefícios prometidos. Também citam a falta da regulamentação, que apontam que falta de regulamentação em setores-chave que pode levar a crises econômicas como a grande recessão de 2008. E, por último, a redução do estado de bem-estar social. Algumas pessoas, elas argumentam que a política liberais podem minar o estado de bem-estar social e nos programas de assistência social, deixando os mais vulneráveis desprotegidos. É importante ressaltar também que nem todos os críticos compartilham as mesmas preocupações em relação ao liberalismo, e muitos argumentam que ele tem benefícios substanciais em termos de liberdade individual e prosperidade econômica. E esses foram alguns exemplos de críticas às contracepções dos pensadores liberais. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e esse foi o nosso trabalho. Olá, hoje vamos falar sobre desigualdade social e na escola no pensamento de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu nasceu em 1930, francês, e ele se baseou muito em Karl Marx para fazer suas conclusões. Ele sempre foi apaixonado por antropologia e ficou começando a observar as questões sociais da França. Seu conceito fundamental foi o campo social, que não é algo físico, é algo abstrato, simbólico de lutas sociais. De lutas sociais é baseado no Karl Marx, que ele falava da economia interferente a burguesia e o proletariado, só que o Pierre ele vai discordar falando que as questões sociais influenciavam também.
Então, ele conclui que esse campo social é que a gente é inserido na sociedade com distinções diferentes, com distâncias diferentes socialmente. Um exemplo, temos um elevador, dentro desse elevador tem um morador, e que pode ser um médico, e o porteiro. Eles estão no mesmo lugar, geograficamente, mas socialmente estão bem distantes. Socialmente, por causa da sua posição em que ele nasceu, em que ele está, por causa de uma bagagem familiar. Daí que vem a teoria dos capitais. Por que queremos status? Porque pertencemos a um campo social. Aí que vem a teoria dos capitais, que é um acúmulo de vantagens e de recursos, em que faz a gente a ter uma vantagem na frente do outro. Ele fez um experimento em 2 escolas, uma da classe alta e uma da trabalhadora, e ele ficou falando por que da classe alta os alunos tinham acesso a viagens, a museus, a teatro, a cinema, e da trabalhadora não. Porque da classe alta ele já tinha uma bagagem familiar, ele já vinha de uma família, ele já tinha mais oportunidades, e da classe trabalhadora não. Então ele fala que não é meritocracia, e sim oportunidades. Daí que vem o capital cultural. O que é o capital cultural no pensamento de Pierre? Pierre falava que são bens materiais e simbólicos que traz prestígio e status, como viagens, experiências, interesses, tudo aquilo que você vai acumulando acima dos demais. Temos 3 estados dentro do capital cultural. O corporificado, que é o que você é inserido na sociedade, em qual posição, em qual família, em qual classe. O estado objetivizado, que são suas viagens, as suas experiências, e o institucionalizado, que é as suas graduações, seu conhecimento, seus estudos. Além disso, tem um capital social, que é, por exemplo, que dá acima dos outros. Eu tenho um amigo ali que o pai dele tem uma empresa e eu quero trabalhar nessa empresa. Pronto, eu converso com ele e é meu. Então, tem essa oportunidade acima dos demais. Então, ele fala que não é só eu querer, e sim as oportunidades. Ele não fala que é meritocracia, e sim oportunidades que a vida te dão acima dos demais. Que a bagagem familiar vai se influenciar desde que você nasce até que você morre. Ele fala que na escola também é onde tem mais influência e desigualdade, porque dependendo da sua bagagem familiar vai influenciar no seu aprendizado. Então ele fala isso, que não é meritocracia, e sim oportunidades, e que nas escolas são onde mais é reforçada a desigualdade social, tendo vários recursos que mostram isso pra gente, tanto da classe alta quanto da classe trabalhadora. E as oportunidades que os alunos têm dentro dela, dependendo da classe e de onde vieram. De que maneira a escola produz e reproduz a desigualdade social? As escolas reproduzem a desigualdade social por favorecerem mais os alunos com mais privilégios. No artigo de estudos, o artigo mostra em primeiro lugar, que essas variações não se explicam diretamente pela amplitude da desigualdade social. Para explicar, é preciso levantar 2 outras questões. A primeira se refere à organização dos sistemas escolares, os quais podem aumentar ou ficar menos nítido o impacto da desigualdade social sobre a desigualdade escolar. A segunda se refere aos impactos da escola, a influência dos diplomas para a mobilidade social. O artigo demonstra que quanto mais determinado for o papel do diploma, mais marcadas serão a desigualdade escolar, e mais rígida será a reprodução da desigualdade social. Essa análise foi realizada a partir de amostras de países. Ao longo de realização de estudos qualificativos e complementares, seriam mais úteis para melhor compreender e entender como ocorre essa reprodução social. Eu sou Luiz Felipe e hoje explicarei sobre o significado do conceito de hábitos. O conceito de hábitos ele foi desenvolvido pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu e pode ser entendido como um conjunto de comportamentos, de modos de pensar e de viver, os gostos e o estilo de vida, que são herdados pela família e reforçados na escola. É a articulação dos capitais econômico, cultural, social e simbólico. É um conhecimento adquirido pelas experiências de êxito e de fracasso, que se alia à capacidade criativa e ao poder de escolha. De forma mais simplificada, é aquilo que nós habitualmente fazemos, inconscientemente, como, por exemplo, os hábitos elementares, que são influenciados pela cultura, mas também são influenciados pela condição financeira. Uma família com uma condição financeira mais elevada
tem a tendência, né, a ter hábitos alimentares mais diversificados, enquanto uma família com menores condições financeiras tem a tendência de ter hábitos alimentares mais simples, o que ocorre também, né, com as músicas, né, que tem a ver com o conceito de hábitos. É importante a explicação desse conceito, né, para explicar a nossa relação com o mundo, a sociedade, as nossas opiniões. Eu sou a Laura e eu vou fazer uma explicação sobre as principais críticas que eram direcionadas às ideias de Bourdieu. Bom, uma das críticas recorrentes às ideias de Bourdieu era baseada na ênfase dos mecanismos de reprodução das estruturas sociais ao invés da transformação. E além dessa crítica, existem mais algumas que são direcionadas às ideias de Bourdieu. E uma delas é o determinismo social, que as pessoas argumentam que Bourdieu via as pessoas como produtos passivos do seu ambiente social e que ele subestimava muito a capacidade das pessoas de agirem de forma independente e que elas não eram capazes de moldar a sua própria vida. Outra crítica comum é sobre a complexidade das teorias de Bourdieu, o que as torna muito difíceis de entender e aplicar, deixando as pessoas muito confusas e fazendo com que elas não entendam a ideia que Bourdieu quer passar. Bourdieu também foi criticado por sua falta de atenção na mudança social e na dinâmica histórica, porque as suas teorias eram muito mais descritivas do que explicativas em relação às mudanças sociais ao longo do tempo. E também tem o reducionismo cultural, onde alguns críticos acreditam que a teoria de Bourdieu reduz as práticas culturais e sociais, ignorando a diversidade de significados e práticas. Bourdieu foi criticado pela sua falta de atenção às experiências de grupos marginalizados, como mulheres, minorias étnicas e LGBTQIA+. Alguns argumentam que suas teorias não levam em conta completamente as experiências e desafios enfrentados por esses grupos. Algumas críticas também surgem devido ao próprio posicionamento de Bourdieu, que veio de uma família de classe média na França. Alguns argumentam que isso influenciou na sua perspectiva e sua capacidade de entender completamente as experiências dessas classes mais marginalizadas. Bourdieu foi acusado de ter uma visão elitista da cultura, valorizando as formas culturais associadas às elites educadas em detrimento às culturas populares e subalternas. Algumas críticas apontam que as teorias de Bourdieu não oferecem uma explicação adequada para a mudança social ao longo do tempo, concentrando-se mais nas estruturas sociais existentes do que no processo de transformação social. Pessimismo. A obra de Bourdieu também é marcada pelo pessimismo e suas reflexões sobre a política. O termo campo político se refere à maneira como a política em sociedades contemporâneas envolve a exclusão e a conformidade com padrões de comportamento pré-estabelecidos. É importante ressaltar que essas críticas não invalidam inteiramente o trabalho de Bourdieu. Apesar das críticas, as suas teorias continuam a ser estudadas e influentes em várias disciplinas. E diversos estudiosos encontraram maneiras de integrar as suas teorias em contextos mais amplos e em diversas áreas de pesquisa. Bom dia, meu nome é Gabriela. Meu nome é Giovana. A gente vai fazer um trabalho sobre desigualdade social no Brasil por Roberto da Mata. Antes de tudo, é importante esclarecer alguns pontos sobre o que é desigualdade social e quais elementos são relacionados a ela. O que é desigualdade social? Segundo o diacrônico, a desigualdade social é produzida por elementos que estabelecem uma relação de hierarquia contínua entre grupos de seres humanos em sociedade. Os principais elementos que podem ser levados como fatores relacionados à desigualdade social são poder, riqueza e prestígio. Explicando o fator poder, ele se relaciona a uma maior ou menor capacidade de participação do indivíduo nas decisões que afetam o rumo de uma determinada cidade, estado, país ou comunidade. Certo. Esse poder pode se expressar pelo voto, pelo indivíduo em uma posição de governo ou das pessoas que exercem uma pressão sobre os que decidem.
Já a riqueza obtida por meio do trabalho ou herança se refere à renda, posse e propriedade de bens e recursos materiais. O prestígio é referente à posição do status social, que pode vir da profissão, formação intelectual, notoriedade ou símbolos de riqueza e poder. Esses pensamentos são determinados pelo sociólogo Max Weber. Os elementos ligados à desigualdade social e que são muito usados como justificativa da desigualdade social é o fator raça, gênero, família, religião e tradição. Focando na desigualdade social no Brasil, pode-se dizer que ela veio do período colonial, onde já ocorriam privilégios construídos por relações sociais e onde ocorre também a formação da elite estamental. Existem várias teses para explicar a desigualdade no Brasil, mas focando no antropólogo Roberto da Mata, chamada tese do personalismo, explica a desigualdade social com base em uma desigualdade de poder. Essa desigualdade seria evidenciada com base nas relações pessoais que influenciam na esfera pública, o que será explicado de forma mais abrangente no decorrer do vídeo. Roberto da Mata é um antropólogo que compreende a desigualdade social no Brasil através de uma corrente clássica da antropologia. Em seu livro Carnaval, Malandros e Heróis, ele analisa a desigualdade no Brasil, rompendo com o pensamento tradicional sociológico, ao dizer que o Brasil se encontra entre a sociedade capitalista moderna e a sociedade tradicional de estamentos e castas. Outro fator importante é a diferenciação entre indivíduo e pessoa colocada em seu livro, onde o indivíduo seria o sujeito das leis universais e igualitárias e, por outro lado, a pessoa seria aqueles que conduzem as dimensões hierarquizadas através das suas relações sociais. Fora isso, é colocada a diferença entre rua e casa, onde a rua são espaços públicos e a casa é um espaço privado de satisfação pessoal. Segundo da Mata, a desigualdade social no Brasil vem de uma sociedade formada pela aristocracia. Ainda nessa linha de pensamento, ele cita 3 rituais brasileiros que exemplificam a desigualdade social no Brasil, sendo eles a procissão religiosa, a parada militar e o carnaval. Focando no ritual do carnaval, ele é colocado como um momento onde a hierarquia brasileira fica bagunçada. Ou seja, se daria como uma festa de inversão, onde a casa e a rua se fundem e há possibilidade de diálogo entre as categorias divergentes. Segundo da Mata, carnavalizar e formar triângulos é relacionar pessoas, categorias e ações sociais que normalmente estariam soterrados sob o peso da moralidade sustentada pelo Estado. Pode ser citado como exemplo os blocos de carnaval, onde o rico paga valores altos para ver o pobre sambando. Um quarto ritual destacado por da Mata é a famosa frase: "Você sabe com quem você está falando?", onde o brasileiro não gosta de expor sua superioridade, mas gosta que as pessoas entendam o seu lugar, não gostando de ter que agir de modo autoritário ou grosseiro para manter a famosa figura do brasileiro gentil e acolhedor. Esse ritual seria essa falta de entendimento vinda de outra parte, onde o brasileiro traria à vista essa outra face autoritária, na tentativa de colocar a pessoa em seu devido lugar. Outro ponto importante do livro são as figuras do malandro e do herói. O malandro é descrito como alguém que se destaca por não se encaixar nas normas comunitárias, preferindo espaços de festa e descontração, como o carnaval. Ele evitaria o trabalho convencional e tem um estilo de vida único em termos de comportamento, linguagem e investimento. Para o autor Roberto da Mata, a malandragem se caracteriza pela importância da expressão vocal e sentimentos de improvisação, sendo a sobrevivência o principal objetivo do malandro. Ele não se encaixa completamente nas categorias de trabalhador convencional, ladrão ou marginal. Ele é responsável pelo famoso jeitinho brasileiro, passa por cima das leis e aproveita dos seus contatos e rede de influência. Da Mata disserta bastante sobre o jeitinho brasileiro, e este seria o entremeio encontrado entre o pode e não pode da lei. Uma das comparações feitas é entre a vida e sociedade dos brasileiros e outros povos, dentre eles os estadunidenses, aos quais é atribuído um modo de vida mais disciplinado, onde as regras são obedecidas ou não existem, o que é dado como uma impossibilidade na sociedade brasileira, pelo jeitinho malandro de ser, o jeitinho brasileiro. Disso, é muito dito sobre a importância das leis escritas, onde elas seriam de certa forma uma ajuda às pessoas que não possuem essas relações capazes de dar a elas privilégios perante a lei.
Um exemplo que pode ser citado é numa escola particular, onde um filho de uma das ditas famílias parceiras da escola, uma família influente, ele briga com um bolsista. O bolsista, ele podia acabar perdendo a bolsa dele e ele vai ter que passar pelas consequências, mas já o filho da família influente, ele provavelmente sairia impune dessa briga, porque a escola não ia querer desagradar a família influente, né? A família parceira, essa patrocinadora dela. Então, o filho da família influente seria um dos exemplos do famoso jeitinho brasileiro, onde essa relação dele, né, essa relação familiar, ajuda ele a não ter que passar pelas punições das ações dele. Mas como qualquer outra pessoa, Da Mata também esteve sujeita a críticas como a simplificação da realidade, onde alguns críticos pontuam que Da Mata simplifica muito a complexa realidade da desigualdade social no Brasil, reduzindo-a ao jeitinho brasileiro e malandragem. Além disso, há também uma crítica à estereotipagem e uma falta de abordagem estrutural, onde é apontado ele foca mais no indivíduo do que nas estruturas sociais e econômicas que perpetuam a desigualdade social brasileira. Esse foi o nosso trabalho de desigualdade social no Brasil, segundo Roberto da Mata, apresentado pelo grupo Júlia Alves, Giovana Alves, Gabriela Mariani, Júlia Matos e Matheus Eduardo, da turma do primeiro ano de Logística. Dentro da área da sociologia, o tema da desigualdade é muito discutido, com vários sociólogos e antropólogos que estudam esse tema. No cenário brasileiro, há 2 autores que exclusivamente debatem, discutem e estudam também a desigualdade social exclusivamente no cenário brasileiro, no Brasil. Esses autores são Roberto da Mata e Gessé Souza. Nesse vídeo, iremos abordar como a desigualdade social funciona para Gessé Souza, abordando um pouco de sua tese. Gessé Souza se opõe principalmente ao autor Roberto da Mata e ao pensamento damatiano. Uma das críticas de Gessé ao da Mata é sobre a identidade nacional, que seria um indicativo de classe social ou um sentimento de pertencimento a uma cultura ou sociedade. Souza critica também a teoria emocional da ação, que, na visão do autor, são uma forma de justificativa social absoluta e superficial, que não abrange as diferenças do Brasil moderno, nem as diversas causas de desigualdade social no Brasil. Da Mata afirma que a única diferença que existe entre o povo brasileiro é a renda, pois, segundo ele, somos emocionalmente integrados. Mais um ponto em que é criticado por Gessé, que frisa o fato que existe uma diferença emocional entre as classes, onde uma se sente humilhada e desrespeitada, assim, perdendo sua dignidade, enquanto outra recebe um sentimento contrário. Isso demarca claramente as diferenças entre uma classe e outra. O pensamento damatiano também afirma que o Brasil está em um momento pré-moderno, mais um ponto que é criticado por Gessé Souza. Souza afirma também que isso não influencia na desigualdade social brasileira. Gessé Souza traz com Bourdieu a teoria do hábito, só que com um hábito com outro significado. Existiria então para Gessé o hábito primário, o hábito secundário ou precário. O hábito primário seria a função de reconhecer um indivíduo na sociedade como um membro produtivo, enquanto o hábito secundário seria o não reconhecimento disso, por conta de uma falta de amparo, tanto escolar, educacional, quanto de segurança, quanto trabalhista, reconhecendo então esse membro como um membro da ralé. E Gessé Souza também traz Florestan, por meio de seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, em que Florestan fala sobre imigrações italianas no mercado formal de trabalho e a falta de integração do negro nesse mercado. Então, o Gessé entende isso como uma questão de racismo estrutural, por conta da sociedade não entender o negro como um ser racional, como um ser de responsabilidade e como um ser que tem altas funções cognitivas. Então, estes seriam originalmente os primeiros membros da ralé. Eu irei falar qual é a relação da escravidão com a desigualdade, segundo Gessé. Bom, em seu livro, Gessé irá citar Florentino com seu livro. Florentino irá colocar a ideia de que o escravizado, ao entrar em um mercado formal, ele não tenha os aparelhamentos necessários, ou seja, ele não tenha as preparações básicas de um cidadão.
E, bom, ele compara isso até a vinda de imigrantes dentro do mercado, né, aqui para dentro do Brasil. E, bom, completando e articulando, né, discutindo isso melhor em seu livro, colocando, né, introduzindo uma nova classe social, Gessé coloca, né, dentro da sua interpretação uma nova classe social dentro do Brasil, que seria a ralé brasileira. Explicando um pouquinho mais essa ralé brasileira, ela seria uma nova classe social que Gessé classificaria como uma subcidadã. Né, é uma pessoa que está numa sociedade, porém não tem acesso ao básico, onde entra, né, um pouquinho da desigualdade aí. E bom, essa subcidadania seria porque, para Gessé, dentro de um mercado de trabalho, essas classes precisariam incorporar o conhecimento. Por exemplo, como a classe média incorpora o conhecimento? Ela vai atrás de graduações, ela vai atrás de faculdades acessíveis a ela. Os trabalhadores incorporam conhecimento no trabalho, e de acordo com seu conhecimento. Porém, a ralé brasileira não é inspirada a buscar tal conhecimento. Ela não tem esse estímulo para buscar o conhecimento. Então, a ralé não tem outra opção a não ser vender a sua mão de obra, né? Ou seja, ela não tem outra opção a não ser trabalhar manualmente, braçal, onde muitas das vezes isso fica atrelado a um trabalho onde eles não recebem o que é justo e também um trabalho onde eles não têm as condições mínimas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que Gessé, ele se opunha ao Roberto da Mata. Como assim? Ele se opõe ao pensamento, se contrapondo, dizendo que a principal diferença entre os brasileiros são as rendas, isso que o Roberto da Mata defende, e Gessé Souza defende que a principal diferença entre o brasileiro está na forma de pensar. Como assim? Algumas das classes possuem autoestima, autoconfiança, são classes mais requintadas, assim podemos dizer, enquanto outras são humilhadas socialmente, não possuem apoio, e é isso que o principal tese de Gessé Souza vai se colocar, criando uma teoria social, criando uma hierarquia velada, uma hierarquia onde a gente não consegue ver a pessoa dentro de uma hierarquia pela a forma como a pessoa se opõe, a forma como a pessoa se comporta. Sendo assim, ele vai usar 3 pensadores principais: Charles Taylor, Pierre Bourdieu e Florentino. Charles Taylor, que é um teórico, ele vai colocar a teoria da hierarquização, que vocês vão ter valores aqui do Ocidente, assim a gente pode chamar de valores do Ocidente, a aspectos trazendo controle da razão sobre as emoções. Esse aspecto já é bem conhecido, principalmente pelo Platão, que ele traz esse lá da Grécia Antiga, que a gente já estudou. A ideia da razão vai se opor sempre à emoção. Então a gente tem isso considerado muito forte. A Pierre Bourdieu ele vai colocar ainda mais foco dentro disso, trazendo hábitos, ações e atitudes, onde ele vai fixar ainda mais essa ideia de Charles Taylor. E Florentino, ele vai falar bastante sobre a questão da escravidão dentro do Brasil e como ela foi impactada. Não vou entrar nesse assunto, porque vai ser o próximo. E com isso a gente pode falar que a tese de Gessé Souza fala da impossibilidade de mecanismos intrapessoais opacos e intransparentes apresentados a uma hierarquia velada, sendo julgados o tempo todo por causa desses mecanismos, porque já existem marcas, ações que demonstram quem são essas pessoas, estabelecendo assim uma hierarquia de hábitos, costumes e de valores. Algumas das críticas direcionadas às concepções de Gessé Souza é o fato dele ter um determinismo cultural muito forte, que seria a ideia de que as características e comportamentos de um grupo de pessoas são principalmente moldados pela sua cultura e também pelos seus valores, deixando de lado, ou seja, meio que ignorando os demais fatores, que são fatores econômicos, fatores geográficos, fatores sociais, enfim. Em essência, ele sugere que a cultura é a principal força determinante no desenvolvimento de uma sociedade, ou seja, no desenvolvimento de um grupo social. Bom, sendo assim, esta crítica trazida expressa que Souza tende a enfatizar demais os fatores culturais,
na sua explicação, né, da desigualdade social no Brasil, negligenciando demais os demais aspectos, como a economia, como a influência de outros países e os demais que eu já venho citando aí anteriormente na explicação de como seria esse determinismo cultural. Outra crítica feita é sobre o chamado reducionismo. Mas o que seria o reducionismo? Como a própria palavra já disse aí, ele vai tentar reduzir alguma coisa. Mas que coisa é essa? Bom, o chamado reducionismo, ele pode ser entendido como uma abordagem para tentar simplificar algo que é muito complexo. Simples, ele vai pegar um tema que é muito grande, que é muito complexo, e vai subdividir ele em vários tópicos para tentar explicar isso de uma forma tranquila para todo mundo compreender. E o que acontece? Na sua análise, ele pode ser muito simples ao tentar atribuir a maioria dos problemas sociais brasileiros numa única causa, que seria a cultura, não levando em conta sobre o quanto é mais complexo as outras questões sociais do Brasil. A gente também tem a chamada falta de ênfase na economia, que é onde o Gessé Souza não dá devida importância aos valores econômicos, que nem a concentração de renda, que nem o desemprego, que nem a exploração econômica, nas suas explicações da desigualdade social no nosso país. E por fim, a gente tem o viés político. Mas o que é o viés político? Para quem não sabe, esse viés político é basicamente a opinião política dele. E o que acontece? Alguns alegam que nas suas análises podem ser influenciados por uma perspectiva política específica. E para quem não sabe, que eu acho difícil, ele se considera uma pessoa de esquerda. E o que acontece? Eles falam que isso pode comprometer a objetividade das suas conclusões.